Oi, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre Os Miseráveis. Bom, gente, hoje vamos falar sobre esse livrão que eu li pro Clube de Clássicos da Patrícia. Eu demorei 2 meses para ler esse livro e foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Esse livro tem, pelo menos nessa edição, tem 1.500 páginas e foi uma grande aventura essa leitura. Mas antes de falar mais sobre esse livro, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, de já darem um like, que assim ajuda na divulgação do vídeo, compartilharem com amigos, familiares que gostam desses estilos de vídeos, de leituras, de filmes e séries. Então, comenta aqui embaixo algumas sugestões de vídeos também, vocês que sabem. E se você já fez tudo isso, muito obrigada e vamos começar o vídeo de hoje. Bom, gente, essa edição que eu li, Os Miseráveis, é da Martin Claret. Essa é uma tradução. A tradução desse livro foi por Regina Célia de Oliveira. E esse livro é do Victor Hugo. O escritor é o Victor Hugo. E, gente, esse grande calhamaço vai se passar na França do século XIX. Mas vai ter bastante coisas históricas nesse livro, tá, gente? Não se importem muito por saber sobre a França do século XIX antes de ler esse livro, pois o Victor Hugo vai explicar tudinho, direitinho pra vocês em cada parte do livro. Tem partes de alguns capítulos que ele explica essas coisas, então não precisa se preocupar tanto com essas coisas. E sinceramente, pra mim, essas partes foram bem chatinhas. Mas, enfim. Bom, gente, nesse livro vai contar a história de um personagem principal, que é o Jean Valjean. Jean Valjean, não sei falar o nome dele. Esse é um personagem que ele ficou preso por 5 anos, que ele foi condenado a 5 anos de prisão por roubar um pão. Sim. O Jean Valjean, ele foi condenado a 5 anos de prisão quando ele roubou um pão em uma padaria para alimentar a família inteira dele. Esse ato criminoso foi algo que mexeu muito com ele e que deixou ele muito bravo. Então ele tentou várias vezes fugir da prisão. E isso resultou em mais 19 anos de prisão. Ou seja, a história vai se passar depois, quando ele sai da prisão e ele vai para uma cidadezinha onde ele conhece um bispo. Um bispo que ele é muito bem visto pela sociedade, pois ele é muito bondoso. Ele trata todas as pessoas muito bem, não importa se cometeram crimes, se são pessoas pobres, ricas, não importa, ele trata todos muito bem. E esse cara recebe o Jean Valjean na casa dele. E muitas pessoas acham aquilo muito errado, pois ele é visto como uma pessoa muito perigosa, mas o bispo não se importa e consegue deixar ele dentro da casa dele. Com isso, gente, o Jean Valjean vai aprender muito com esse bispo. Ele não fica muito tempo com ele, mas no tempo que ele fica, ele aprende muitas coisas. E assim, ele vai virar o protagonista da história. Depois desse começo, o livro é dividido em mais ou menos 5 partes. E essa é a primeira parte do livro, que é a parte principal da sinopse. E aí a gente vai conhecer muitas coisas vai acontecer com o Jean Valjean. Só que ele não é o único protagonista dessa história, pois a gente também vai conhecer a Fantine. A Fantine é uma mulher que era, assim, praticamente mais ou menos rica, e ela acabou engravidando e isso acabou transformando vários problemas, que fez ela ficar extremamente pobre. E eu não posso falar muito, gente, porque vai ser muito spoiler, mas o personagem principal mesmo de toda a trama é o Jean Valjean, e ele é muito, assim, muito incrível. Ele é um personagem muito... bom. Ele... É sério, gente, essa história é muito boa, pois o título do livro já diz tudo, Os Miseráveis.
A gente vai conhecer pessoas extremamente miseráveis de caráter, a gente vai conhecer pessoas miseráveis de dinheiro, pessoas que, assim, são extremamente pobres e sofrem preconceitos enormes, passam por grandes problemas. Tem partes desse livro que a gente fica tão agoniado, pois o Victor Hugo tá tratando algo que, tipo, por mais que esse livro seja extremamente antigo, ele é muito presente, sabe? Acontece ainda esses preconceitos, esses atos das outras pessoas em cima dessas pessoas mais pobres, inferiores. Então, é muito bom essa história. Como eu disse, o livro tem muitas passagens históricas que, na minha opinião, atrapalhou muito o livro, pois o autor tá contando uma história, tá contando a história do personagem, a gente tá super envolvido e do nada do outro capítulo ele tá falando sobre algo histórico, sobre o que tá acontecendo, né, na cidade. E isso é muito chato, porque você perde totalmente o foco do que você estava lendo, e isso me deixou muito incomodada. Mas parte do livro mesmo, né, gente? Eu acho que é pra explicar mesmo, mas pra quem gosta desse estilo de histórico, pra saber mais o que tá acontecendo ao redor, acho que vai gostar bastante desse livro. Eu sei que muita gente tem medo de ler esse livro porque ele é bem grande, até porque 1500 páginas não é fácil, né, gente? Mas esse é um livro que realmente valeu muito a pena pra mim. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido essa história, não me arrependo. E o Victor Hugo ficou assim, marcado assim pra mim depois de ler esse livro. Eu quero muito ler outro livro dele, que é o Corcunda de Notre Dame. Sei que muitas pessoas não gostam muito desse livro, como gostam de Os Miseráveis, mas eu quero conhecer também a história desse autor. Outra história desse autor, né? Então, foi um livro, assim, muito incrível. Assim, os personagens são muito fascinantes, você se apega muito a eles. Só alguns personagens, tirando o Jean Valjean, que me estressaram muito. Os personagens principais, que são vistos como os bons, né? Teve alguns que me estressaram muito, que eu achei bem chatinhos, mas acontece. Não é nada assim, oh meu Deus. Mas foi um livro muito bom, eu gostei muito de ter conhecido essa história. E, sério, gente, por mais que tenha medo de ler clássico desse jeito, vale a pena. Se você for lendo com calma, tem essas partes históricas que realmente são muito chatas, mas se você for com calma, vai dar tudo certo e vai ser um livro que vai valer muito a pena. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não teve muito o que falar sobre esse livro, pois ele é um livro, assim, bem grande e com uma história muito densa. Então, se for explicar direitinho, as coisas vai ser muito spoiler, então eu vou falar só assim por cima mesmo. Mas leiam esse livro, assistam vários dos filmes e adaptações que tem sobre esse livro também, que eu acho que também vale muito a pena. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Nos vemos no próximo. Um beijo e tchau, tchau.